desses misticismos para atiçarem essa necessidade de inimigo, guerra. União da gente contra alguém. Fulano, Tem que ser, porque crente só se une contra o diabo em pessoa. Então, de vez em quando, tem que haver uma luta contra o diabo em pessoa, para tentar provocar uma união dos não uníveis. Porque essa vara da graça e da união, conforme Deus diz através do profeta Zacarias, ele quebrou no Brasil a graça, a vara da graça e da união. 2 varas foram quebradas. E eu sei no meu coração quando aconteceu, assim, paf! E essa loucura foi embora. Então, não há mais graça e nem mais união. Estamos vivendo esse tempo. Então, faz parte de vontade de gerar mais convergência política, visibilidade, poder. Então, esse é um misticismo extremamente interessante. O projeto político é a animação do fervor religioso dos pentecostais em relação à pessoa dele, porque quanto mais fervor religioso houver nesse sentido, mais ele tem poder político de representação desse grupo nas propostas que ele faz, e a gente sabe em que direções elas costumam andar. São sempre aquelas coisas retrógradas e confundindo o evangelho ante os sentidos da sociedade com beligerância, guerra e hostilidade. São os pais da intolerância. Caio, e esses 27, entre aspas, eles são no mesmo nível místico. Eles são unidos? Hã? Os 27? Não, eles nem existem em tantos quantos queiram. É que elas tinham 27 não, eu tô falando desses medalhões. São 27 estados aí. Pega um representante de cada lugar. Não, ninguém é unido com ninguém. Não, né? Não. Você entendeu agora? Não, ninguém unido entre eles, não. Eles têm uma guerra de nichos assim? O tempo todo, o dia inteiro. Não cessa. Eles só tiram fotografias, aparecem de vez em quando num evento ou no outro, dando a impressão de que estão juntos. Mas ninguém confia em ninguém, todo mundo mete mesmo. Se tiver oportunidade, tasca. Se der um vacilo, mete a mão. Não existe isso, rapaz. Foi-se o tempo, houve um tempo em que havia, mas não com eles nunca houve. No tempo de outros que já morreram, que eram homens bons, como eu disse ontem aqui, até quando eram ignorantes, eram sinceros. Mas hoje não, morreu a sinceridade, ficou só a ignorância bruta, e de outros lados ficou só a insinceridade cada dia mais grotesca, mais bizarra, mas essas coisas acabaram, infelizmente. Há quanto tempo acabou, Caio? Que eu senti que deu a emborcada quando o negócio dessa desgraça, agora foi. A emborcada mesmo foi. Tem um marco histórico assim? Tem, eu considero que quando explodiu o tal do avivamento dos dentes de ouro no Brasil, aí em 1990, 91, foi a emborcada, foi a virada para esse misticismo que tomou conta de todo mundo. Foi crescendo, atrelou-se em tudo que é lugar, e definitivamente a coisa foi virando do dente de ouro, vieram os arrebatamentos, aí vieram os paletós do Benihim, aí veio isso tudo. Já foi em 90, 91, 92 começou essa loucura toda. Aí você seguiu assim, acompanhou isso mais assim, até 98, né? Até 98 eu era presidente honorário da Associação Evangélica Brasileira. Depois que eu deixei de ser, eu só era procurar. Quando eu me divorciei e tudo mais, eu me desliguei de tudo. Fui eu que escrevi para todo mundo, me desliguei de tudo e de todos. Fiquei quieto. Eu era procurado tanto quanto sou até hoje, né? Embora eu não faça parte do processo, eu continuo recebendo muita informação. Porque pessoas me procuram, falam, me contam. E como é que foi a sua relação com esse pessoal de 92, 91 até 98, assim? Você ainda estava ali? Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, numa relação de liderança.
Sim. 60%, 65% dos evangélicos de todo o Brasil eram associados da Associação Evangélica Brasileira. Uma coisa inédita, nunca aconteceu uma convergência tão grande de associação. Era o representante oficial desse grupo todo, e eram as denominações sérias. Tanto a Assembleia de Deus tradicional era membro, e tinha seus principais representantes na vice-presidência, quanto os presbiterianos do Brasil, presbiterianos independentes, Igreja Batista Nacional, Igreja Batista Brasileira, os metodistas, os luteranos, os episcopais, os congregacionais, milhares de grupos pentecostais que queriam identificação com um movimento cristão sério, ético, se ligavam à EVB. A EVB foi uma esperança. Mas quando chegou a hora de decidir entre Baal e o Senhor, eles escolheram Baal. É isso aí. Aí tá o porque certo. Veio o conflito e eu fui ficando muito só no conflito com o neopentecostalismo. E eu dizia, olha, se nós não tomarmos uma posição definitiva, dizendo que o neopentecostalismo não é evangélico, não tem nada de evangélico nele. Se ele é evangélico, então o espiritismo kardecista e um monte de outras coisas também é. A Igreja Católica é evangélica. Ele não é evangélico. Se vocês não tiverem a coragem de unirem-se todos e fazerem essa declaração pública, para eles viverem o caminho deles como um grupo que pratica uma religião própria, uma fé que eles desenvolveram, eles criaram. Eles não seguem essa linha de consciência histórica mínima do legado do Novo Testamento. Não seguem. Mas isso implicava numa decisão histórica. Bom, quando chegou, houve muitas decisões e eu sempre dava cara a essas manifestações. Até que chegou uma hora que eu falei, não, eu não vou mais ficar dando a cara a isso. Eu não vou ser apenas o representante moral, ético, ou quantitativo, qualitativo, proporcional desse grupo. É preciso que todos vocês, que dizem que estão aqui, os representantes de tudo que quer ser sério ainda, e sincero ainda, bote a cara para fora. E marcamos um dia, escrevemos um documento, dentre os vários que foram escritos, e marcamos uma reunião. Meu amigo, eu recebi tanta carta de gente que até hoje encontra comigo, bota a cabeça no meu peito e me pede perdão. Carta de fax, aquele tempo era facsímile. Fax de última hora, assim, presidentes de denominação, líderes, que todo mundo conhece. Meu amado reverendo Caio, sei que o que o senhor está propondo é verdade, é o que pode preservar a igreja da sua derrocada, mas eu pessoalmente não posso me unir publicamente a essa manifestação, porque se eu o fizer, eu vou perder pelo menos 40%, 50% de adesão financeira na minha comunidade, porque na minha comunidade já tem muita gente que gosta das superstições, das campanhas, das barganhas, das trocas. Então eu é que não gosto, mas eu também não posso bater de frente com a minha comunidade. Aí foram se escusando um a um. No meio de milhares de pastores associados, milhares, e de 60%, 65% das denominações ligadas, ficaram para a última hora, para botar a cara para fora, 5%. Meu Deus do céu. E eu me lembro até da mídia, do pessoal me dizendo, pastor, por que o senhor faz isso? Repórteres sensíveis, que quando acabou a coletiva que eu dei lá, naquele dia, com uma repercussão enorme, e até fora do Brasil, em New York Times, e em Londres, e na Europa, para todo lado, né? Então, alguns deles ficaram para trás quando acabou a coletiva e me falaram, por que o senhor faz isso? Porque esse pessoal não quer.
O senhor fica botando a sua alma para fora o tempo todo. Eles não querem. Eles não querem, não. E eu disse, eu sei. Particularmente, esse aqui foi o meu teste final. Foi em 1994. Foi ali em 94 que eu tomei a decisão de que eu iria sair de todo do movimento chamado Evangelho, para poder ser do Evangelho livre de qualquer condicionamento, de qualquer amarra, de qualquer endividamento relacional, de qualquer natureza. Eu não queria mais fazer parte daquela coisa abjeta, covarde, vendida, venal, comprometida com o lucro e não com o significado do Evangelho de Jesus. Eles entregaram isso aos macedos, aos malaguetas. Foi aquela decisão que entregou aquela igreja anterior. Ainda não era nem de longe assim. Ela ainda tinha certos pudores. Depois daquilo, amigo, o despudoramento foi absoluto. Entre 98 e 2000 já tinha havido um emborcamento total, já tinha um outro grupo, outra história. Isso tudo que está aqui já estava em pleno curso. O trem estava desgovernado, ladeira abaixo, com milhares de vagões indo na direção do abismo, crescendo a velocidade cada vez mais na direção do inferno, como infelizmente é o cenário que eu vejo crescendo aos meus olhos e sentidos até o dia de hoje. E vai piorar, Caio? Certamente piorará. Piorará ainda muito. Porque isso faz parte do que, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, quando ele se refere à apostasia dos últimos tempos. Então a história da igreja já teve muitas apostasias. Apostasias tão grotescas que os contemporâneos delas pensavam que o Apocalipse tinha se cumprido. De tão horrenda que era a igreja, de tão feiticeira que ela era. Havia grupos remanescentes, solitários, perseguidos, quando considerados hereges, alguns queimados, ou apedrejados, ou banidos, ou exilados, ou marginalizados, ou embudecidos por todos os poderes disponíveis. Mas eram aquelas minorias solitárias. De certa forma, eu diria que nunca não houve apostasia no caminho da igreja. Se lê as cartas de Paulo, ele está lidando com apostasias o tempo todo. Apostasias, loucuras, invenções, maluquices de todos os tipos. Você lê a carta de Pedro, por exemplo, ele está lidando com apostasia. A carta de Judas, irmão de Jesus, é sobre a apostasia dos dias dele, dos que transformavam a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem e que só pensavam em dinheiro e em lucro. São os que seguiram, Judas diz, e Pedro também, usam a mesma construção que era comum na igreja primitiva, designar aquele espírito por essas três afirmações. Esses seguiram pelo caminho de Caim, que é a falta de amor. Falta de amor, o caminho de Caim. E é o caminho do liturgismo pelo liturgismo, da mecânica do culto como aquilo que agrada a Deus, da barganha. O caminho do Caim, mas sobretudo é o caminho da falta de amor, da morte do amor. Esses outros amaram o prêmio de Balaão, que era aquele prêmio da remuneração do falso profeta, pago para falar o que o rei mandava, o que o povo queria. O Balaão, aquele que foi confrontado pela mula, lembra dele, da história de Balaão? Então, tanto Judas como Pedro diz, seguiram pelo caminho de Caim, amaram o prêmio de Balaão, a grana.
e pereceram na revolta de Coré. São expressões que, se você lê em Pedro, com a mesma construção que você lê em Judas, é porque elas significavam um dito conhecido pela igreja de então. Alguém cunhou isto. Algum apóstolo, algum homem de Deus, algum pregador sério cunhou isto. Pode ter sido até Pedro, que disse: esses seguiram pelo caminho de Caim, amaram o prêmio da ganância de Balaão e pereceram no revoltismo, no ódio, da beligerância, no espírito de guerra, ranheta, malagueta de Coré. Esse composer, quando forma a espiritualidade de um grupo que se auto-intitula de igreja, corrompe tudo, meu amigo. É o caminho de Caim, é a ganância do prêmio, da recompensa do dinheiro, da falsa profecia, das prosperidades de Balaão, e é o revoltismo de Coré. Isso destrói tudo. Bom, no curso desses 2000 anos, mesmo antes de Constantino, toda hora a gente vê grupos loucos surgindo aqui e ali. Por exemplo, grupos adventistas, grupos de profecias adventistas, de adventismos, como os montanistas, que representam bem esse pessoal que sobe, vai para o monte, esperar a volta de Jesus, porque receberam uma profecia. Se forem para um lugar mais alto, parece que ajuda o encontro, e que vão para lá, a distância menor. Marcam o dia, marcam a hora, marcam o ano, criam uma escatologia com um cronograma da volta do Senhor. Isso é antigo. Eles têm um calendáriozinho. Não começou com Ellen White, com os adventistas, não, nem com os testemunhos de Jeová, não, isso é velho. Os montanistas construíram esse apocalipsismo baseados em outra velha amiga, a profecia. A profecia doida, a profecia maluca, que já estava dando problemas desde o início, nos dias dos apóstolos. Por que Paulo escreve 1 Coríntios 12, 13 e 14? Porque, sobretudo, a profecia era o que mais criava problema em Corinto. Todo mundo queria profetizar sua maluquice. Aí por isso que tem 1 Coríntios 14. Paulo tentando ver se ele segura o lugar da profecia, porque a vontade que a gente vê, parece que nele, é de parar com tudo. De dizer, não, que a gente já tem de revelação, a gente não precisa de mais nada. Mas era uma igreja novinha, ela tinha 30 anos, 35 de vida. Então aquela alegria do sentimento profético, de alguém falar uma palavra quentinha, que veio da parte de Deus, quando vinha da parte do Espírito Santo, era uma delícia. Mas cada vez mais começava a vir da parte da vaidade dos profetas locais, lá em Corinto. Ou do surto, eram caras que tinham acabado de vir dos transes, das religiões de mistério, ou do gnosticismo, ou dos cultos ao panteão greco-romano, que eram mais ou menos semelhantes, religiões de transe, de mistério e de espíritos e tudo mais, vinham para dentro da igreja de Corinto e encontravam lá um pessoal do Larabastuias, calabababababá, e diziam, pô, que bom, encontramos um lugar onde a gente expressa a nossa loucura. A tal ponto que já tinha gente gritando lá, Jesus Cristo é maligno, aleluia, nos dias de Paulo. Está escrito lá em Coríntios, Jesus é anátema. Tinha gente que dizia isso. Porque a mente estava tão morta que o que os caras falavam não interessava. Todo mundo dizia aleluia para tudo. Então é antigo esse problema. Quando você chega em Constantino, isso que eu pergunto. Aí a bruxificação se torna oficial. Porque corrompeu agora com o prêmio de Balaão. Antes, pelo menos, eles não tinham grana. Fizeram alternativos. Eles não tinham grana, eram só uns grandes místicos doidos. Com misticismos cristãos, pentecostais, montanistas, carismáticos, profecias.
vidências, loucura que Paulo tenta barrar. Paulo é a mosca que caiu naquela sopa o tempo todo. Pois bem, quando chega em Constantino, aí não, aí é outro prêmio, aumenta. Agora ele já tem o prêmio de Balaão. Os bispos eram pobres, ficaram ricos do dia para a noite, tem isenções de impostos, grandes glebas de terra, direito a transformar templos pagãos em lugares de cultos cristãos. Aí começa. O Estado entrou na brincadeira e cooptou aquele grupo e corrompeu. E eles acharam aquilo lindo, disseram que era Deus com eles e chamaram Constantino de o 13º apóstolo de Cristo. Nossa. Que veio cumprir esse milênio de soberania do cristianismo na Terra. Eles entenderam, muitos deles, que era o cumprimento do Apocalipse, que ali se estava estabelecendo o reinado de Cristo através do Império Romano no planeta Terra, e surge a Igreja Católica Romana, que já tem um reinado de 2000 anos. A partir disso. Enquanto isso, grupos fugindo do processo, indo para monastérios, para desertos, saindo do sistema, sempre esses grupos de solidariedade, grupos menores, o tempo todo, tentando preservar o sentido do Evangelho, o sentido da palavra, contra o status quo, contra o dinheiro, contra o poder, contra o ódio do sistema, o caminho de Caim, contra o espírito político da revolta de Balaão, das politicagens da morte, da eliminação de pessoas, todo mundo andando no desamor. Então esse pessoal se afasta, e se afasta tanto que vira monge. Se afastam e deixam de ser sal da terra, e ficam longe do contato humano, porque não suportavam a corrupção. Mas ainda era menor. Ainda tinha setorizações, ainda tinha muita pureza humana, muita esperança humana, muita ignorância humana sincera no processo. Só não naqueles cleros. Os cleros sempre foram podres, de qualquer natureza, qualquer clero religioso, qualquer liderança religiosa, logo depois de um tempo, o grupo, o concílio, logo se corrompe. E se corrompe nessas 3 áreas. Caminho de Caim, prêmio de Balaão, revolta de Coré. Sempre. É inevitável. Inevitável, vão sempre se corrompendo. Às vezes simultaneamente, às vezes começa um, depois vem o outro, mas no âmbito do que a gente chama de poder local, sempre esses 3 elementos estão presentes. Aí você vê, quando chega já no século XVI, depois da Idade das Trevas, aquela loucura toda, aquela igreja antissexual, se uma mulher tivesse prazer, ela era disciplinada, às vezes ela era excomungada. Se alguém dissesse que uma mulher e um homem tiveram uma relação anal, eles podiam ser enforcados. Se um vizinho ouvisse uma mulher gozar, mesmo que fosse com o marido, ela podia ser espancada, chicoteada e ir para o calabouço. Houve centenas de anos de loucura sexual, de repressão assim, de perseguição, de juízo de cachorro, de cadela, de gato, de pulga, que tinha atacado o bispo. Leva a pulga para ser julgada pelo concílio, a pulga. O carrapato, eles julgavam o gato, o cachorro, todo mundo. Uma loucura. E muita feitiçaria, muito livro de bruxaria escondido nos monastérios. Os monastérios iam produzindo um monte de malucos. Depois os maiores malucos estavam dentro dos monastérios, que no início queriam ser um lugar de refúgio, que se alienavam do mundo e enlouqueciam. Aí a gente vê até o século XVI. Aí dá aquela chacoalhada da reforma protestante, as coisas ficam mais pão, queijo, mais racionais, mais intelectuais, mais acadêmicas. Abre-se um lugar para reflexão, para a ciência, para o estudo científico. Tudo isso a reforma protestante trouxe. Renovação na ideia de sociedade, economia, fluxo de capital, tudo isso a reforma protestante foi produzindo. Algumas coisas interessantes, outras já eram a semente corruptora do que veio depois. E aí passou um tempo, a igreja protestante se tornou apenas uma igreja racionalista.
A reforma protestante abalou a Igreja Católica, cara? Profundamente. E mudou em certo aspecto muito a Igreja Católica. Senão a gente não teria a Igreja Católica de hoje. Que é uma igreja com quem você pode dialogar. Foi a reforma protestante que deu essa... civilizou bastante a Igreja Católica. Sim. Provocou-a muito. Embora a Igreja Protestante não tenha desassimilado a Igreja Católica por inteiro. Por exemplo, ela, nas teses de Lutero, levadas a sério, acabava com todo tipo de clero profissional reformado, protestante. Mas não, os sacerdotes protestantes, os pastores, fizeram uma dieta em relação aos padres católicos. Então eles não declaravam, eu perdoo o teu pecado, em nome de Cristo, isso, aquilo. Não tinha algumas obrigações, todas as liturgias de salvação ou de meios de graça da Igreja Católica foram eliminadas. A coisa ficou mais relacional, mais dialogal, mas o pastor continua a ser um profissional da palavra, um sacerdote autorizado, um intérprete especial da Bíblia. O culto à interpretação individual de um indivíduo bancou no protestantismo a sacerdotalidade católica. E muitas outras assimilações com algumas dietas nas aparências, mas os conteúdos semelhantes. Continuaram muito sutis, mas continuaram. Bom, esse grupo logo ficou muito intelectualizado, muito academizado, muito racional, muita coisa. E a alma humana sente necessidade de dimensões místicas. Como raramente as pessoas são equilibradas, o evangelho que concilia tudo, o evangelho é racionalidade, não é racionalismo. E ele é mística, não é misticismo. Racionalidade e mística são compatíveis. Racionalismo e misticismo é que são totalmente incompatíveis. Porque o racionalismo quer fechar tudo no sistema racional, intelectual, cerebral da compreensão. E o misticismo fecha tudo na mágica, na magia, no toque, no pacto, sem nenhuma racionalidade, só na obrigação. Então, esses dois grupos surgiram dentro do movimento reformado. Os racionalistas, de um lado, que provocaram a necessidade mística, que por desequilíbrio virou misticismo. Porque toda vez que cristão quer ser místico, ele vira misticista. São raros os experimentos de cristãos que juntaram racionalidade e mística. Ou você está calça de veludo ou é bunda de fora. Ou é reformado, árido, intelectualista, e sistemático, e dogmático, e academicista, de um lado, ou é pentecostalista, misticista, supersticioso, antirracional, do lado de lá. Então, sempre foi assim. Voltando ao estado em que a gente chegou, ele foi um estado que veio do pentecostalismo, sério, sincero, embora ignorante na maior parte das suas interpretações, mas centrado ainda na pessoa de Jesus, na qual ele ficou centrado uns bons 150 anos, 200 anos, e cada vez mudando mais a ênfase da pessoa de Jesus para o Espírito Santo. Aí chegou um ponto em que o pentecostalismo passou a ser a religião do Espírito Santo. Quando ela virou a religião do Espírito Santo, já não é mais a dos ensinos de Cristo, mas a dos atos do Espírito Santo, ela vai ficando bem pentecostal. Ela praticamente nasce em Atos 2, ela não nasce na cruz. Ela não nasce na ressurreição, ela não nasce no ensino de Jesus, ela não nasce do Evangelho, ela nasce do grito, da língua de fogo e das línguas estranhas. E ela se fixa nisso e transforma isso num axioma, num dogma, numa obrigação, num condicionamento, num pré-requisito para ter poder de Deus na vida. Viver aquela experiência mística daquele jeito. Se não viver, não conhece a Cristo, não é de Deus. E não tem poder.
Ora, quando você estabelece isso para um povo que não tem cabeça, não tem ensino, não tem parâmetro, não tem evangelho, não tem conhecimento, mas ao contrário, já tem uma herança mística, sincrética, religiosa, do tipo mais animista ou mais espiritualista invocativo de mortos ou de guias ou de entes desencarnados perambulantes, como já era o caso do contexto que nos precedia. Quando você chega com esse pentecostalismo misticista e começa a dar aquele grito dizendo aqui tem poder, é claro que o supersticioso se sente muito mais atraído por isso do que pela palavra de alguém que diz: venha sentar comigo que eu queria te ensinar um bom caminho para viver. Ele não quer um bom caminho para viver porque dá trabalho viver num bom caminho. Ele quer uma solução mágica, de quebra o talo da planta que o milagre acontece. Bota a ruda atrás da orelha que o milagre acontece. Leva essa água fluidificada que o milagre acontece, ao invés de aprender a pensar, a viver, a tratar. Então, não queriam isso antes, por que eles vão querer agora? Mudaram para cá. Constantino obrigou os pagãos a se tornarem cristãos por decreto. Aqui não. Foi o ódio pentecostal por esse grupo afro-ameríndio anterior, que era o grupo que mais fazia concorrência aos pentecostais, porque era o grupo misticista da cultura brasileira, portanto eram os principais adversários pentecostais. Eram esses? Sim, sim. Eram os principais adversários do nicho. Esses acabaram sendo absorvidos, foram assimilados por um grito mais forte. Grito, é tudo grito. Foram assimilados por um grito mais forte e entraram aqui, mas as suas pré-compreensões não foram alteradas. Eles se tornaram pastores como eles eram pais de santo. Eles se tornaram bispos como eles eram feiticeiros. Eles se tornaram obreiros como eles eram servidores do terreiro. Eles trouxeram aquele misticismo e encontraram aqui algo, em alguns aspectos, piorado. Uma malandragem mais sofisticada, há mais tempo desenvolvida, mais bem organizada, mais bem infinitamente melhor empresariada, por parte dos evangélicos que tinham sido protestantes e agora já eram os pentecostais ávidos por saírem na gritaria comendo tudo. É uma fome, uma volúpia extraordinária. Aí, meu amigo, quando chegamos nesse ponto, nós chegamos aí mais ou menos com 1970, a gente estava entrando nesse momento. Já estava começando. Mas a grande virada aconteceu simbolicamente quando o Edir Macedo começou a produzir e a estimular guerras campais entre os membros da Universal e os centros de Umbanda, Candomblé, Macumba, no Rio de Janeiro, em 1988, 1989. É só pegar o Globo, o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, era todo dia. Está documentado. Todo dia invadiu, saiu no pau. A ordem é entra e quebra. Pau cantava mesmo. Um negócio de polícia. Ia lá bater nos caras. Que cacete, briga, saíam quebrando. Cacete, arrebentando os ídolos. Era em nome de Jesus. Foi uma loucura. Cara, e por que ele não fez 89. Isso? E por que ele não fazia isso com as igrejas católicas? Porque o bicho pega, né? Uma coisa é ir bater em macumbeiro, pai de santo. É ficar provocando o Ivani, como o Silas Malafaia fez segunda-feira, que é o presidente lá de uma associação umbandista, alguma coisa assim. Eu conheço ele há muitos anos, um cara é boa praça. E uma coisa é fazer isso com ele, outra coisa é fazer aqui com a CNBB, Dom Urani Tempesta, aí a coisa pode pegar. Eles sabem também aonde vão batendo. Né? Eles são covardes. Então, desculpa, não era isso. Já falta agora só uma hora e pouco para terminar esse programa. A gente tá nesse papo aqui. Mas tá lindo. O pessoal tá adorando aqui. Então...